regressou a Portugal na semana passada, deixando mais de 2 décadas à frente do ensino superior e dos estudos portugueses em Macau. A ex-vice-reitora da Universidade de São José é vista como uma figura de referência na comunidade académica e na comunidade portuguesa. Numa entrevista à TDM, na véspera de deixar a RAEM, Maria Antónia Espadinha diz que parte de coração cheio, embora com algumas preocupações sobre o futuro, designadamente o rumo do cantonense. É a reportagem especial desta sexta-feira da jornalista Ana Isabel Dias. Maria Antónia Espadinha, mais de 2 décadas no território, 14 anos na Universidade de Macau, dos quais 10 à frente do Departamento de Português e os últimos anos como vice-reitora da Universidade de São José, onde falou à nossa reportagem na véspera de partir. Professora emérita de ambas as universidades, chegou a 22 de março de 1994, vinda da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A Universidade de Macau, que veio conhecer, apresentou-se diferente da imagem que trazia. Surpreendeu-me pelas coisas boas que tinha. Também me surpreendeu porque eu tinha visto uma maquete de um campus fabuloso, que tinha até piscina, e quando cheguei, a universidade ainda era muito pequenina, e no lugar que eu pensava que era a piscina, que não era para ser a piscina, era um grande buraco, e entretanto tinha sido construído o New Century nos terrenos que estavam destinados à universidade naquela maquete. Poucos dias depois de ter chegado, estava a dar aulas de português a alunos com um comportamento a que não estava habituada. Foi a coisa talvez mais chocante, foi de que os alunos não contestavam nada do que o professor dizia. Podiam não cumprir, mas a gente ia para fazer, calavam-se. E eu comecei... uma grande diferença em relação ao que havia na Faculdade de Letras. Eu, na Faculdade de Letras, tinha o privilégio de ter alunos muito interessados, mas aqui, quer dizer, não sabia se era interesse, não era. Depois, aquele respeito, que o respeito nunca é excessivo, mas que era chocante, porque eu não estava habituada a tanto. Em 1997 assumiu a liderança do então Instituto de Estudos Portugueses da Universidade de Macau. 2 anos depois, o Instituto passou a departamento, onde ficou até 2007 e continuou por mais um ano como vice-diretora da Faculdade de Humanidades. Assistiu a altos e baixos e retém um momento de grande expansão quando, em 1999, se anunciava uma época de grande mudança. Houve um corte drástico, mas que teve bons efeitos, porque havia uma cultura de professores em tempo parcial. E eu tive autorização para recrutar professores. Eu recrutei professores. O departamento depois passou a ser departamento integrado na faculdade, o que eu acho que foi uma benção. Sendo mau, foi uma benção, porque toda a questão do orçamento era com a faculdade. Aquelas questões aborrecidas e dolorosas, era a faculdade que resolvia. Depois percebi isso quando para lá fui também. E fui para a vice-diretoria. E, portanto, eu tinha mais tempo para fazer outras coisas. E tive um naipe de professores fantástico, tive uma equipa fantástica. Houve um crescimento enorme do departamento. O departamento português da Universidade de Macau era o maior departamento português do mundo fora de Portugal e o mais qualificado. E aqueles que não tinham as qualificações que hoje são exigidas, tiraram-nas, fizeram-nas a trabalhar, não tiveram 1 hora de redução de serviço, porque isso eu não consegui. Não tiveram 1 hora de redução, não tiveram um semestre livre. Além do esforço, o departamento conheceu também um momento sem precedentes. Tive, e isso foi ainda antes da transição, aquilo que eu chamo de meu ir ao milhões, que foram os alunos que vieram de Pequim, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, de facto, neste momento, há 2 ou 3 que já são conselheiros e qualquer dia são embaixadores. E que foi um presente magnífico de jovens ávidos de conhecer. Uma desses jovens é agora a diretora, a coordenadora de português da Politécnica, a Haneli. Maria Antónia Espadinha sente-se gratificada. Sinto muito.
É assim como fazer bolos e vê-los crescer. Foi uma experiência fantástica. Vê com alguma apreensão o futuro do departamento português. Considera que são importantes os professores bilíngues, sobretudo nos primeiros 2 anos, mas defende, por um lado, que o ensino da língua ao nível universitário deve caber primordialmente a falantes nativos. Por outro lado, que deve ser dada prioridade aos que foram formados pela Universidade de Macau. Até uma determinada altura, nós só tínhamos portugueses, abrimos, porque o mundo português não é só de Portugal, é um mundo grande. Vieram colegas excelentes do Brasil, não vem ninguém de outros países porque não concorreu, porque eles têm carência de professores e não vêm. Quer dizer, agora estava aí a professora Inocência, que é de um outro país, mas cuja educação foi, universitária pelo menos, foi feita em Portugal. E, portanto, eu acho que essa amálgama, os serem expostos a vários tipos de português, a várias pronúncias, etc., é riquíssima para os alunos. Acho que os professores chineses são ótimos. Na Universidade de Macau há professores que se formaram connosco e que são muito bons, e eu vejo com desgosto que nem sempre são os mais apreciados por si. E sem querer criticar, não deixa de apontar os problemas que vê no Departamento Português da Universidade de Macau. Eu acho que o departamento, neste momento, está um bocadinho em crise. Houve um desinvestir da parte da universidade e, sobretudo, há, na minha opinião, uma falta de boa compreensão da missão do Instituto por parte da faculdade. A direção da Faculdade de Letras da Universidade de Macau quer decidir coisas que não sabe. Ensinar português como língua estrangeira não é o mesmo que ensinar chinês a chineses ou como língua estrangeira. São 2 línguas estruturalmente diferentes, são 2 abordagens que não podem ser iguais. As técnicas de ensino podem ser muito boas, mas não funcionam sempre da mesma maneira, e os professores é que julgam. Quando eu fiz estágio, porque eu fiz estágio de liceu, quando eu fiz estágio, o meu metodólogo dizia sempre: um bom livro com um mau professor não funciona, um mau livro com um bom professor funciona, porque o professor sabe gerir. Não quer dizer que sejam maus professores, não podem usar as técnicas que se usam para uma outra língua e serem sujeitos a avaliações por quem não, e com todo o respeito, não tem capacidade para avaliar. Refere-se também a outros problemas, como o da rigidez que se está a implementar nos planos de aulas dos professores. As universidades, e sobretudo a nível dos ensinos das línguas, se estão a transformar muito em escolas de línguas, com regras muito fixas, e eu não dou, se eu tiver 3 turmas do mesmo ano e supostamente do mesmo nível, eu não dou 3 aulas iguais. Eu posso dar a mesma matéria, mas eu tenho que ter com os alunos, tenho que ver o que é que eles querem. Eu tenho que os puxar para aquilo que eu quero ensinar, mas com a anuência deles. Se eu fizer 3 aulas segundo o esquema rígido, como hoje é pedido até nos critérios para a avaliação de uma universidade, pede-se que os professores entreguem os planos das aulas. Eu faço sempre um plano de aula. Às vezes fica todo de pernas para o lado. Porque quando eu vou com um plano de aula, quero introduzir uma matéria, ou aprofundar uma matéria, e vejo que os alunos não sabem a anterior, eu fico na anterior. E depois logo me arranjo para chegar lá onde eu quero. Maria Antónia Espadinha aponta também assuntos de que não se fala. Há assuntos que em determinados sítios são tabu. Pois como? Olha, religião e política. Porque para nós não é um problema, porque nós raramente temos a oportunidade de discutir tais assuntos com os alunos. Mas, noutros casos, é um problema. Nós temos que respeitar os que lá estão. O que não significa que nós tenhamos que abdicar das nossas crenças. Temos que pôr as coisas muito claras. E é difícil a gente ser neutro quando tem uma convicção muito grande para um lado. E, quer dizer, em Portugal, eu fui de um tempo em que quem usava a liberdade académica ia parar a umas casinhas fechadas, sem janelas, e com torturas e com coisas dessas. Tive professores que passaram por lá. E tive colegas, quando foi a greve de 62, de quem hoje ninguém fala,
o Jorge Sampaio, o Medeiros Ferreira, o Caradia, todos esses colegas passaram por momentos muito difíceis e nós todos passamos. Não acha que o mesmo venha a suceder em Macau por uma simples razão. Macau, eu não acredito em determinados tipos de movimento e repare, alguém que abre a boca, arranja-se logo uma possibilidade, quando alguém critica. Quando a crítica é construtiva. Se nós dissermos que está tudo bem, nada melhora. E sublinha como boa oportunidade de mudança a chegada ao plenário de jovens deputados. A entrada de jovens na Assembleia tem que ser vista como uma lufada de ar fresco e, na minha opinião, espero que não me castiguem por isso, tem que os deixar falar. Eles não estão ali para dizer amém, eles estão ali para trazer problemas de que as outras pessoas, porque têm outras formações, outra idade e outros interesses, não sabem ou não querem falar, ou não querem aceitar. E se Macau, eu estou a ver, eu aí tenho algum receio, se Macau não aproveita os próximos 30 anos, são 30 já, daqui a pouco estamos em 2019, se Macau não aproveita para se afirmar, não é para fazer revolução, não é para ser independente, porque isso não vai acontecer, isso é não sei se alguém sonha isso, mas creio que não. Mas Macau precisa da força desta juventude. E sobre o futuro de Macau, há um aspecto em particular que a preocupa: o possível desaparecimento do cantonense, língua identitária desta região do sul da China. Preocupa-me uma coisa muito, é uma coisa que me entristece muito, é o abandono do cantonense. É uma língua difícil, linda, clássica, com cultura, com literatura, e que hoje está a ser tratada como se fosse um dialeto zeco, assim, eu percebo que haver uma língua unificadora é cómodo e é útil, mas se a China respeita as línguas das minorias étnicas, o cantonense não é uma língua de uma minoria étnica, o cantonense é uma língua. E vejo com muita apreensão que se despreza. Destruir uma língua é muito fácil. É preciso que haja como eu diz, uma resiliência muito grande de um povo para que a língua se mantenha. Maria Antónia Espadinha, que foi vice-reitora da Universidade de São José, afeta à Universidade Católica Portuguesa, vê também com alguma apreensão a liberdade religiosa. Uma notícia que foi dada, assim, em voz baixinha, na rádio e na televisão, sobre as religiões e sobre a proibição de os membros do partido terem religiões ou praticarem religiões. Essa preocupa-me muito. Disseram, mas porque dá sempre boatos, eu não gosto de repetir boatos, serão outras coisas mais assustadoras, mas eu não vou repeti-las. Mas esse, para mim, é um indício muito forte. O Vietnã é um país comunista. Segundo um guia turístico com quem eu fiz uma volta agora há uns dias, há um mês e tal, com muita corrupção. Mas as pessoas são livres de ir às igrejas que quiserem praticar a sua religião. E algumas delas são comunistas. Se uma pessoa for mesmo idealista, ela está muito próxima do cristianismo. Muito ligada à comunidade portuguesa e contando-se entre os fundadores da Casa de Portugal em Macau, onde continua como vice-presidente da Assembleia Geral, defende que os portugueses fazem falta à região administrativa especial. Somos os únicos que refilam. Não é? Somos os refilões da casa cá. Faz falta. Gostava que houvesse uma união mais forte. E dos 24 anos de vida em Macau, elege um momento como o mais marcante. Sentimentalmente, foi ver descer a bandeira. Eu não estava muito preocupada. Mas é aquele choque, não é? Pronto, e ver o Sr. Governador com a bandeira ao peito, e depois ver o almoço que fizeram dessa fotografia, isso custou, para mim,
quando eu vi, logo após a transição, portugueses atacar portugueses, fiquei muito chocada. Para mim, foi a maior preocupação. O resto, não. Porque se o governo de Macau se mantiver, como nós dizemos nos seus tamanhos de linhas, a China respeitará até ao fim. Vai tentando, porque é um Estado soberano e quer impor as suas coisas. Mas é preciso ter em conta que há uma lei básica e que antes da lei básica há o acordo. De Macau leva muitas e boas recordações, mas há uma que a comove e marca o lugar predileto. É a procissão de 13 de maio. Porque é um momento em que eu sinto que toda a gente de todas as línguas se junta e reza. Olha, muito obrigada. Nada.